Você sabe a quantidade de pessoas com deficiência no seu território? Como você realiza o atendimento e o cuidado desses pacientes? Como é a comunicação entre você e esse usuário? Olá, pessoal! Eu sou Ana Gomes e hoje teremos uma edição exclusiva do nosso Fala Saúde. Iremos falar sobre o cuidado integral à saúde e sobre a linguagem acessível às pessoas com deficiência. Teremos a presença de Lorena Fernandes, que é militante da causa, e Marcela Guimarães, coordenadora de um centro especializado em reabilitação em Salvador. Agradecemos a disponibilidade das duas em contribuir para a nossa discussão de hoje. Lorena, você poderia nos contar como é a sua realidade ao frequentar um serviço de saúde? Olá a todos e todas. Eu agradeço muito o convite e fico feliz de o tema estar sendo discutido. Bom, eu nasci com deficiência visual e desde sempre frequento serviços de saúde acompanhada por familiares. Eles me acompanham principalmente devido à falta de sinalização no percurso e no próprio serviço. Mas também percebo no tom de voz dos profissionais uma certa insegurança ao me atenderem, sabe? Eles ficam sem saber como se comunicar comigo e acabam até falando mais sobre a minha saúde com o meu acompanhante do que comigo mesma, que sou a paciente. Nossa, Lorena, muito importante seu relato. Tenho certeza que nosso público agora está se perguntando se eles atuam como esses profissionais que você trouxe. Marcela, você poderia nos dar uma contextualização sobre a deficiência no nosso país? Olá a todos que nos escutam. Agradeço muito o convite e tenho certeza que será um programa bastante interessante. A deficiência para o OMS é qualquer perda ou anormalidade relacionada à estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica. Na última pesquisa realizada pelo IBGE, cerca de 6,7% da população no Brasil possui ao menos um tipo de deficiência. Garantir o cuidado integral à saúde para elas é um grande desafio. E para isso, o Ministério da Saúde propôs em 2012 a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, a RCPD. Ela surge com o intuito de ampliar o acesso, qualificar o atendimento e busca articular os 3 níveis de atenção à saúde. É importante lembrar que, além da deficiência, estes pacientes precisam de cuidados às doenças e agravos que afetam a população em geral. Como os profissionais se articulam com os diversos determinantes de saúde? Como você trouxe, Ilana, a pessoa com deficiência também precisa de cuidados para além da deficiência. Por isso, a assistência à saúde não deve acontecer somente em instituições específicas de reabilitação. O atendimento precisa acontecer em todos os serviços no SUS. E as campanhas de orientação precisam ser acessíveis a todos os públicos, havendo dessa forma mais alcance e adesão. Com certeza, Marcela. E não se pode pensar em cuidado integral para pessoas com deficiência sem levar em conta a acessibilidade e a inclusão. Então, para continuarmos pensando sobre o assunto, eu vou ler o relato de um ouvinte. Oi, meu nome é Ellen Cruz, tenho 30 anos e possuo deficiência auditiva. Desde o ensino fundamental, sentia dificuldade em me comunicar com as pessoas, além de ser alvo de preconceito. Eu conseguia e consigo me comunicar porque sei escrever em português. É cansativo perceber que até hoje eu tenho dificuldade de ir no médico ou falar com o gerente do banco porque eles não sabem falar em Libras. Para casos menos graves, eu escrevo, mas quando o assunto é saúde, eu sou obrigada a ir acompanhada de algum intérprete, assim perco a minha autonomia. Em toda a minha vida, fui atendida apenas por um profissional da saúde que sabia Libras, e eu nunca fui em um evento cultural que tivesse tradução. Com esse relato de Ellen, que nos chama a atenção para a questão da acessibilidade, vocês poderiam comentar sobre? Apesar de ser um direito constitucional da pessoa com deficiência, viver em um local em que possa desenvolver as suas habilidades e estimular a sua autonomia, a gente percebe nesse relato de Ellen que isso não acontece. No início, eu trouxe o conceito de deficiência e atualmente esse conceito está relacionado justamente com essa falta de acessibilidade. Esse relato de Ellen até me lembrou a fala de um companheiro de luta. Ele diz: se eu preciso de ajuda é porque não tenho acessibilidade. Se eu posso circular sem precisar de ajuda de ninguém, eu não tenho deficiência. O tempo todo eu sou lembrado que tenho deficiência porque os locais e serviços não são acessíveis. E ainda existem serviços de saúde que não incluem as pessoas com deficiência? Infelizmente, sim. A Lei Brasileira de Inclusão e a RCPD trazem que as ações e serviços de saúde devem ser acessíveis e inclusivos. Mas, apesar de todas essas regulamentações, ainda persistem falhas no que tange essas questões. Não se pode pensar em cuidado integral para pessoas com deficiência sem levar em conta a acessibilidade e a inclusão.
E mesmo o SUS tendo como princípios universalidade, gratuidade, integralidade e equidade do direito à saúde, ao pensarmos acesso e acessibilidade, concluímos que, na prática, isso não acontece de maneira equânime para todos. O indivíduo com deficiência ainda enfrenta barreiras arquitetônicas, atitudinais, na comunicação e na linguagem. E essas barreiras comprometem o resultado satisfatório e o cuidado integral. Pois é, Marcela. Apesar de todas as regulamentações falarem justamente que os serviços de saúde devem ser acessíveis, na questão da acessibilidade na comunicação e na metodologia, por exemplo, pouco se faz. A comunicação deve ser feita diretamente com a pessoa com deficiência, pois assim valorizam a nossa capacidade de nos cuidarmos. A comunicação só deve ser direcionada ao cuidador, caso a deficiência não a permita. No processo de saúde, é inquestionável a importância de uma comunicação satisfatória entre paciente e profissional de saúde. E para que ela seja bem-sucedida, é necessário que ela seja inclusiva e acessível, e que ambas as partes se compreendam. Durante as campanhas de saúde, atendimentos e serviços oferecidos, podem ocorrer essas barreiras, limitando ou impedindo a participação social e compreensão das pessoas com deficiência. A falha nesse elo compromete a assistência, reduz a satisfação com o atendimento, a adesão ao tratamento, a confiança e segurança no serviço entre as partes e a qualidade de vida, impactando inclusive nos índices de mortalidade desses indivíduos. Por isso, a importância de todos nós, profissionais de saúde, adequarmos a linguagem ou o tipo de linguagem para cada público. Então, existem outros tipos de instrumentos para que a comunicação seja acessível? Eu conheço a Libras e o Braille. Existem muitos. Nós temos o sistema de sinalização de comunicação tátil, os textos ampliados, a audiodescrição de imagens, legenda oculta, os dispositivos multimídia. Também existem os meios auditivos, meios digitalizados e os formatos aumentativos e alternativos que podem ser fundamentais nesse processo. Ainda com relação à comunicação, existem algumas expressões que devem ser evitadas, não é mesmo? Gostaria que você, Lorena, falasse um pouco sobre isso e qual a ideia negativa atrelada a elas. Sim, existem. E por vezes ainda são usadas no nosso dia a dia. Infelizmente, na nossa sociedade, mesmo com os avanços na luta pelos direitos, nós, pessoas com deficiência, ainda vivemos uma realidade em que somos excluídas de várias maneiras, além de sermos tidas como alvo de caridade ou filantropia por aqueles que são considerados normais a partir de uma visão capacitista. E o capacitismo é justamente enxergar a pessoa com deficiência como diferente, como incapaz, menos apta. E ser capacitista é exatamente focar apenas na deficiência, desconsiderando todos os outros atributos do indivíduo e sua autonomia. Essa visão equivocada é refletida em algumas expressões que devem ser evitadas, como ele é deficiente, mas até que é bem ativo, hein? Quando penso em reclamar, lembro de você. Nossa, você é tão bonita, nem parece que tem um problema. Lorena, a sua presença e a de Marcela com certeza está gerando muitas reflexões para todos nós. Nós, profissionais de saúde, temos que ficar mais atentos e nos qualificar para atender melhor as pessoas com deficiência. Gostaríamos de continuar com a nossa discussão de hoje, mas, infelizmente, precisamos encerrar mais um Fala Saúde. Muito obrigada às nossas convidadas e a vocês que nos escutam. Foi muito bom participar do programa com vocês. E nós, pessoas com deficiência, agradecemos por terem somado a nossa luta. Agradeço mais uma vez o convite. Foi muito importante para mim participar dessa conversa. Nós, profissionais de saúde, a sociedade como um todo, precisamos muito da parceria de vocês, Lorena, para que a gente consiga oferecer o melhor serviço. Então, aqui no final, deixamos o questionamento. Podemos contar com você para cuidar de forma integral e acessível? O relato da ouvinte foi uma adaptação de um depoimento retirado do portal de notícias GZH. Fala Saúde, um podcast ficcional de autoria de Amanda Oliveira, Anita Damasceno, Beatriz Miranda, Joyce Santos, Milena Santos, Monique Lima e Tayla Lima, estudantes do curso de Fisioterapia da Universidade Federal da Bahia, sob a orientação dos docentes Henrique Saldanha e Milena Almeida, da disciplina Fisioterapia e os Determinantes Sociais da Saúde.